Quem são os terroristas infiltrados na cristandade? Mário Persona comenta a introdução da má doutrina na cristandade como um fermento que corrompe toda a massa. Esta verdade citada pelo Senhor no Evangelho de Mateus é desenvolvida no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. No versículo 4, Paulo tratou da questão das aflições que eram constantes e das perseguições e dos sofrimentos que eram sempre lançados sobre os cristãos, principalmente sobre os novos aqui, esses que agora, como em Tessalônica, tinham crido no Senhor Jesus, abandonado os ídolos. Eles deviam estar sofrendo grande pressão, como sofre até hoje qualquer cristão, qualquer pessoa que se converte a Cristo, até mesmo dentro do mundo religioso em que nós vivemos, do ocidente cristianizado. É muito comum você apresentar as verdades da sã doutrina, a sã doutrina dos apóstolos, a pessoas que se dizem cristãs, e elas acharem que estão escutando um herege, um falso profeta, alguma pessoa ligada ao ocultismo, alguma coisa assim, de tão distante que ficou a fé cristã, a doutrina, dentro do arraial religioso cristão. Hoje em dia é tido por herege alguém que fala que a salvação não se perde, que a salvação é para sempre, que mesmo que sejamos tentados, mesmo que venhamos a cair em pecado, e o Senhor sempre tem uma provisão para isso, e se dissermos que não pecamos, estamos mentindo, como fala em 1 João, alguns acham que a salvação se perde. E aí você diz que não, que isso é... A esperança do cristão é firme e sólida, e nada pode demovê-lo da esperança da sua salvação, que é na vinda do Senhor para buscar a sua igreja, no nosso caso. Isso é tido como doutrina estranha hoje, em muitos segmentos da cristandade. Então aqui eles estavam sendo afligidos, e é claro que era muito mais ainda no sentido físico do que no sentido doutrinário. As aflições e os ataques de Satanás no sentido doutrinário iriam começar um pouco mais tarde. Já começariam quando ainda no tempo de vida dos apóstolos, porque eles mencionam isso já em suas cartas, e continuariam depois, à medida que a igreja fosse ficando de braços dados com o mundo, e à medida que o cristianismo foi institucionalizado e foi tornado obrigatório pelo imperador Constantino. Ele então determinou que todos fossem cristãos. Aí foi uma coisa compulsória, a pessoa tinha que ser batizada de qualquer maneira para não perder privilégios e regalias dentro do Império Romano. Então agora aqui no versículo 5, depois de falar das perseguições, do perigo das perseguições no versículo 4, ele vai dizer: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. E esse tentador vos tentasse, eu acredito que seja mais no sentido mesmo das perseguições físicas, de sofrimentos físicos. E aí no versículo 6, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Uma coisa curiosa que acontece aqui nesse versículo 6, quando Timóteo volta para trazer boas novas da vossa fé e caridade, falta algo aqui. Eu não sei exatamente por que faltaria isso. No capítulo 1 de 1 Tessalonicenses,
ele fala no versículo 2: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Essas três coisas aqui, a fé, caridade e esperança, elas andam juntas na vida de todo cristão. 1 Coríntios, capítulo 13, as três coisas que nos acompanham enquanto nós estamos aqui vivendo nesse mundo. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade, ou o amor. Lá ele não fala da esperança. E nós não precisaremos ter fé no céu, né? Que nós estaremos vendo o Senhor face a face. Não precisaríamos ter esperança, porque tudo que o Senhor prometeu já terá acontecido. Não precisaríamos ter ciência, como fala aqui no próprio versículo 8 de 1 Coríntios 13, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E nós estaremos imersos no amor de Deus por toda a eternidade, esse amor que nós conhecemos já aqui e agora. Eu não sei exatamente por que falta Timóteo ter dado notícia da esperança deles. Talvez porque lá no final do capítulo 3 que nós estamos lendo, ele vai dizer já de algo muito firme: o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Senhor, de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Talvez isso já fosse algo resolvido entre eles, a esperança da vinda do Senhor para buscá-los. Nós vamos encontrar depois no capítulo 2 que ainda havia alguns entre eles que tentavam tirar essa esperança, acrescentando inquietude no coração deles. Como eles acrescentavam inquietude? Dizendo que eles iriam ter que passar pela grande tribulação, que eles iriam ter que passar por muitos sofrimentos. Talvez seja bom a gente ler lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como tendo vindo de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Então era mistério que se explicasse isso a eles, porque provavelmente já havia alguns lá querendo minar a esperança desses cristãos. Talvez não minando diretamente a certeza da sua salvação, mas fazendo com que eles acreditassem que viria ainda um sofrimento maior até do que aqueles que eles estavam sofrendo. Porque ainda que tivesse acontecido essa perseguição no princípio da igreja, isso não é nada comparado ao que virá na grande tribulação, que a igreja não estará aqui, serão apenas os judeus remanescentes que vão ser fiéis ao Senhor nesse tempo, mas diz lá que na profecia sobre a grande tribulação, diz que haverá uma tribulação tão grande como nunca houve no mundo. Então, certamente, essa perseguição, esse sofrimento todo do tempo dos primeiros cristãos aqui ainda não dá para comparar com o que virá, que era o que eles estavam sendo atacados no sentido de perder a tranquilidade, de desfrutar dessa esperança e dessa salvação. Mas eu não sei exatamente aqui nesse versículo 6 a razão dessa omissão da esperança. Fala da fé, fala da caridade, não fala da esperança, talvez porque a esperança fosse firme, ou talvez ele fosse depois tratar disso com mais detalhes, como ele faz na segunda carta.
versículo 10 mostra esse exemplo que Paulo dava a eles, que tem a ver com a caridade. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Isso é caridade. Lá em Gálatas 5, versículo 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. A fé que opera por caridade, a fé que trabalha por caridade, que demonstra a sua genuinidade por meio da caridade. Então, uma das consequências de uma fé genuína é caridade, é o amor para com o próximo. E Paulo mostra isso porque ele estava sempre disposto a suprir, a dar aquilo que faltava a eles. É interessante que, embora algumas traduções da Bíblia coloquem amor, né, as traduções mais modernas trocaram todas as vezes caridade por amor, mas eu particularmente acho o termo caridade muito mais completo e muito mais significativo, porque o amor simplesmente, ele não fala desse ato de dar. Deus mostrou a caridade de Deus, foi que Deus entregou o seu Filho ao mundo. Isso é o amor real, isso é a caridade real. A caridade dá. Então aqui nós temos o amor no sentido de caridade, a fé e a esperança. E Paulo dizendo que ele queria suprir aquilo que faltava a eles. No versículo 10 do nosso capítulo de 1 Tessalonicenses 3, versículo 10, e supramos o que falta à vossa fé. Uma outra coisa importante é que essa preocupação também do apóstolo, para que eles não fossem transtornados não só pelas perseguições, mas pelas más doutrinas, pelos falsos mestres que já estavam se infiltrando no meio dos cristãos, é importante lembrar que hoje nós estamos aí não vou dizer 2000 anos, né? Um irmão me corrigiu ontem dizendo que a igreja não tem 2000 anos, porque se nós contarmos que o Senhor Jesus morreu lá pelo ano 33, né? Não é muito certa essa conta, então a igreja não teria 2000 anos, seria 1900 e alguma coisa. Não sei fazer a conta aqui agora, rápida. Mas, de qualquer maneira, hoje, depois de quase 2000 anos de ataque do inimigo, ele aprendeu onde são as fraquezas, as principais fraquezas dos cristãos. E essas principais fraquezas estão principalmente no medo. Nós devemos lembrar que nós fomos libertados daquele que nos aterrorizava com o medo da morte. Tem um versículo que fala que pelo medo da morte estavam sujeitos à escravidão, se não me engano. Acho que é Hebreus que deve falar isso, né? Aqueles que pelo medo da morte, podemos até abrir lá no Hebreus, se algum irmão lembrar o versículo. Hebreus 8:15. 2. Hebreus 2, versículo 14, capítulo 2, versículo 14 primeiro. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou, Cristo participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que faz uma pessoa ficar sujeita a outra? É medo. Quando nós vemos aqueles vídeos da Segunda Guerra Mundial, que tem lá meia dúzia de soldados obrigando uma centena de judeus a cavarem a própria sepultura, para depois fuzilar aquela centena de judeus, a pergunta que vem é, por que essa centena de judeus não deu cabo dessa meia dúzia de soldados? Eles facilmente teriam subjugado, morreriam alguns, mas eles teriam subjugado esses soldados por medo. Porque eles tinham medo. O medo paralisa. O medo faz com que a pessoa não faça nada. A pessoa simplesmente se sujeite àquele que coloca medo nela. E Satanás é especialista em colocar medo. Então, descobrindo que medo é uma arma poderosíssima também para enganar os cristãos, nós vivemos uma era
em que acontece muito o que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Alguns que vos inquietam. O que é inquietar? É procurar colocar medo nas pessoas. Aquilo que nós lemos lá também em 2 Tessalonicenses 2, quando Paulo alerta daqueles que estavam perturbando. Ele fala, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como vindo de nós. Como vindo de nós. Por quê? Provavelmente já tinha gente escrevendo cartas apócrifas, como vindo dos apóstolos, para amedrontar os cristãos, para tirá-los da certeza da salvação, da certeza da esperança, do caminho da fé. E Paulo fala, ninguém de maneira alguma vos engane, porque era o medo que alguns queriam colocar. Em Gálatas, alguns que falavam que não ia ser salvo se não guardasse a lei. E qual é a consequência de 2000 anos, ou quase 2000 anos, de aprendizado que Satanás teve lidando com a igreja, com os cristãos? Hoje nós vemos isso claramente. Eu tenho bastante contato com cristãos de diversas partes do mundo religioso, da cristandade, e uma coisa que mais aparece é aquela pergunta, eu perderei minha salvação se... Aí depois se você pode colocar qualquer coisa, desde usar roupa amarela até matar alguém, ou até fazer... Sempre tem aquela questão, que vai existir uma maneira de perder a salvação. E o diabo vai colocar na cabeça da pessoa que ela vai perder. E muitos escrevem, tive um pensamento mau contra Deus, perdi minha salvação. Imagina se os nossos pensamentos fossem a medida de destruir a obra que Deus fez no coração do crente, nos salvando, graças ao precioso sangue de Cristo. Imagine, eu penso o dia inteiro, coisa errada, coisas feias, coisas horríveis. Eu tenho que confessar a Deus isso, claro, mas não que isso poderia abalar aquela obra que é inabalável, que é a segurança do crente em Cristo. Hoje tem muitos que me escrevem, são pessoas que escrevem depois que assistiram algum vídeo de algum canal no YouTube, que eu costumo chamar de canal trem, como é que chama? Aquele trem fantasma dos parques de diversões, né? O que é o trem fantasma? É aquele que dá um susto em cada curva. Então são vídeos que pessoas produzem para assustar. Eu sempre aconselho, falo, antes de você olhar qualquer vídeo, vá no canal onde tem a lista de vídeos e veja se não são todos títulos sensacionalistas. Se for, nem perca seu tempo. Porque alguém movido pelo diabo que está colocando medo nos cristãos, criando inquietação nos cristãos, para fazer com que eles percam o desfrutar dessa salvação já estabelecida, o desfrutar de se ocuparem com Cristo, para se ocuparem com outras coisas, com, sei lá, uma conspiração mundial que vai matar todo mundo, ou que vai escrever alguma coisa na lua, ou que vai fazer qualquer outra coisa. Está cheio, tem de tudo. Tem de tudo hoje. Então buscar fugir das artimanhas do diabo, e uma das artimanhas do diabo é colocar medo, é aterrorizar, é o terrorismo. Por que o terrorismo é tão eficaz nessa era moderna? Porque uma pessoa apenas, com uma bomba, ela coloca todo um país de joelhos. Coloca todo um país de joelhos. Com uma bomba. Uma pessoa, só uma pessoa. Cada vez que acontece um atentado terrorista em algum país do mundo, nós vemos que o país para. A economia bagunça toda, a bolsa cai, tudo muda por causa de uma pessoa com uma bomba, uma pessoa com uma arma, dando alguns gritos de jihad ou alguma coisa assim, e aí para um país. A influência que o diabo tem de usar o medo. E aí o cristão tem que entender que ele não tem medo mais. Ele não tem mais medo.
ele agora está totalmente seguro nas mãos daquele que deu a vida para nos salvar e nos dar essa segurança. O cristão temer é voltar atrás. Não temas é uma das palavras mais citadas na palavra de Deus. Não temas, não temais ou não temas, porque Deus não quer que nós tenhamos medo. Deus quer que nós estejamos sempre seguros na confiança de que, ainda que aconteça tudo de ruim, como está lá num profeta do Antigo Testamento, que ele fala, ainda que a videira não floresça, não dê fruto, ainda que as cabras não deem crias, ou qualquer... Ele tem uma lista de coisas que dá tudo errado. Ele fala assim, ainda assim eu confiarei no Senhor. Pronto, é assim que funciona. Ou mesmo quando nós vamos lá em Romanos, quando Paulo fala em Romanos capítulo... Será que é o 10? Ou é o 8? É o 8. Romanos capítulo 8. Isso aqui a gente deveria trazer escrito na testa. E quando eu falo escrito na testa, né, é uma referência aos filactérios que os judeus usavam no Antigo Testamento, quando eles escreviam numa caixinha os mandamentos da lei e colocavam na testa essa caixinha, e depois um filactério, uma fita de couro amarrada no antebraço, onde estavam escritos também passagens da lei do Antigo Testamento, da palavra de Deus. Por isso que ele falava assim, para atar aquela lei, aqueles mandamentos, a mão e a testa. A testa porque é o lugar onde abriga nossos pensamentos. E a mão é aquilo que nós usamos para agir, para fazer as coisas. Então, tanto o nosso pensar como o nosso agir deveria estar sempre pautado pela palavra de Deus. E aqui nós temos uma passagem que deveria estar na caixinha da nossa testa. Quando ele fala no versículo 31 de Romanos 8, ou melhor, um pouquinho antes, vai ser meio longa, mas vamos um pouquinho antes. Versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós devemos dar graças a Deus pela palavra juntamente aqui, porque eu posso estar passando por uma enfermidade muito ruim, muito dolorida, que traga muito sofrimento, e não estou entendendo por que Deus permitiu isso para mim, não é? Mas eu só vou entender depois, porque Deus está fazendo com que todas as coisas contribuam juntamente. Ou seja, a coisa A, mais a coisa B, mais a coisa C, mais a coisa D. Talvez eu esteja passando só pela coisa A, mas ainda ele vai me mostrar B, C, D, E, F, G, para eu entender que no total, no frigir dos ovos, tudo foi para a minha bênção e para o meu aprendizado. E o versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Alguns na cristandade consideram eleição e predestinação palavrões. E isso é horrível, porque se Deus me predestinou, se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, por que temer alguma coisa? Já estávamos nos planos dele lá, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, versículo 30, a esses também chamou. Então, se eu fui chamado algum dia, é porque antes disso, antes mesmo da criação do mundo, Deus tinha nos seus planos me chamar. A esses chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então não somos justificados pelas nossas obras, mas por quem nos justificou. E que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E se alguém aqui está achando que isso inclui carro novo, esqueça, porque nos dará com ele, com Cristo, todas as coisas. Que coisas? Todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, que estão no capítulo 1 de Efésios. Não nos dará com ele todas as coisas. Versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E nós temos um que fica o tempo todo nos acusando, que é Satanás, que acusa os santos, direto, na presença de Deus. Ele está agora mesmo lá falando assim, ó o Mário lá, olha o que o Mário faz, olha lá o que ele está fazendo. E aí, mas eu tenho intercessor diante de Deus.
Essa é a nossa certeza. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está agora à direita de Deus e também intercede por nós. Se tem um acusador nos acusando, tem um intercessor intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, inclusive o caído, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Alguém vai temer alguma coisa depois de ler uma passagem como essa? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.